Saudações a todos e todas. Hoje nós vamos falar sobre os filos do reino animal. Eu chamei de parte 1 porque eu agrupei aqui os filos que têm essas três principais características aqui, os acelomados, pseudocelomados e os que não têm sustentação. Eu fiz essa escolha para facilitar a comparação entre eles e, obviamente, facilitar a memorização de suas principais características chaves. Vamos lá. Os poríferos, eles são considerados como um beco sem saída no processo evolutivo. Inclusive, são considerados como parazoa, ou seja, um grupo meio que paralelo no processo evolutivo dos animais. Esses seres só puderam ser encontrados nos fósseis porque suas espículas, que são pequenos espinhos que formam seu esqueleto, foram encontrados nesses fósseis. Basicamente, são animais muito simples, né? Suas principais características é não ter tecido verdadeiro. Então, o que seria um tecido, né? Um tecido é um conjunto de células que desempenha uma função específica. Quando eu falo em tecido num organismo, eu pressuponho que haja uma certa interdependência. Se eu pegar uma esponja e rasgar ela, desfragmentar ela, né, eu vou justamente tá ajudando ela a se reproduzir, porque cada pedaço consegue viver mais ou menos bem, obrigado. É um animal muito simples, né? Não tem coração, não tem sistema respiratório, não tem sistema nervoso, não tem sistema urinário. Basicamente, é um aglomerado de células que resolveram viver juntas e trabalhar em equipe. São animais filtradores e encontrados nos oceanos e também nos rios. Quando a gente faz um corte nesse animal e a gente analisar, então, né, todas as células que compõem o corpo desse animal, né, a gente vai encontrar esses principais componentes. É claro que esse desenho aqui não está representado numa proporção adequada, porque essas estruturas são microscópicas. Mas nós temos aqui uma das mais importantes células desse grupo, que são os coanócitos, né? Se vocês notarem, os coanócitos, eles estão enfileirados dentro desse átrio que o animal tem. Esses coanócitos desempenham muitas funções importantes. Esse flagelo que ele tem fica se movimentando o tempo todo. E isso permite que a água entre por esses poros e saia por essa estrutura aqui em cima chamada ósculo, que é uma abertura. Tem uma célula ali que é chamada de amebócito. Ela é total flex. Ela pode se transformar em células de poro, que são chamados de porócitos. Elas podem se transformar em coanócitos. Elas podem formar as espículas. As espículas são como se fossem pequenas agulhas que formam a estrutura de sustentação do corpo do animal. E também podem formar esses pinacócitos, que são células epidérmicas que revestem o corpo do animal por fora. Os quinidários ou selenterados são todos animais predadores. Eles já podem ser considerados como pertencentes ao grupo dos eumetazoa, ou os verdadeiros animais, porque eles têm tecido verdadeiro. Eles são chamados de diblásticos, porque os seus embriões, quando são cortados, eles apresentam duas camadas de tecido. Aliás, é o único filo de animais que contém apenas duas camadas de tecido. Por isso são chamados diblásticos. Di significa dois e blasto significa broto. São animais que apresentam quinidócitos, por isso eles são alérgicos, né? Provocam reações alérgicas ao encostar na pele humana
E, é claro, é uma estratégia de defesa e de ataque. Eles possuem sistema nervoso difuso, ou seja, são células espalhadas pelo corpo sem centro controlador. As duas principais formas são formas de medusa, que têm tentáculos e boca para baixo e são mais ou menos livre nadantes, e forma de pólipo, que tem tentáculos e boca para cima e tem vida fixa. Entre esses, nós temos as anêmonas e os corais. As água-vivas seriam todas medusas. E são animais muito tristes, porque não têm ânus, só tem boca. Note aqui, olha, o sistema respiratório ele não tem, sistema cardiovascular não tem, ele não tem sangue, não tem coração, não tem veia, não tem artéria. Tem um sistema nervoso já, mas é um sistema nervoso de células interconectadas sem centro controlador. Não tem sistema urinário, cada célula joga o seu xixi na água. Basicamente não tem sustentação, somente os corais vão apresentar uma sustentação de carbonato de cálcio. Imaginando então que a gente cortou uma anêmona no meio e observasse os tecidos do corpo no microscópio, a gente veria basicamente duas camadas. Uma camada interna chamada gastroderme, que faz digestão extracelular. Diferente dos poríferos, os quinidários fazem digestão extracelular, jogam suas enzimas sobre o seu alimento e absorvem os nutrientes após a digestão. Nos poríferos isso não acontecia. As partículas tinham que ser capturadas pelos coanócitos para serem digeridos dentro da célula. A camada externa contém células urticantes chamadas quinidoblastos. Aqui dentro tem uma espécie de um chicote chamado nematocisto. Esse chicote é injetado, na pele da vítima e eles injetam um veneno e esse veneno causa uma reação alérgica. Isso serve para ataque e defesa. No meio, entre essas duas camadas, tem a mesogleia, onde estão as células nervosas. A mesogleia é uma espécie de um gel. Olhando a imagem à esquerda, a gente vê que as células nervosas se interconectam formando uma rede. Não tem um centro controlador. O filo dos plateumintes, plat significa achatado, euminto, verme, é composto principalmente pelos turbelários, cestoides e trematóides. São as principais classes, Os turbelários, as planárias, têm vida livre. Os cestoides e trematóides normalmente são parasitas. As características chaves deles são triblásticos. Opa, é o primeiro grupo que apresenta, então, 3 camadas de tecido embrionário. Apresentam célula-flama, que é uma exclusividade desse grupo. O sistema nervoso já tem gânglio, ou seja, já tem um centro controlador, e eles são considerados acelomados, eles não têm celoma. Suas vísceras ficam em contato, então, com a parte muscular. Veja que é um animal que não tem sistema respiratório, não tem coração, não tem veia, não tem artéria e não tem sangue. Mas já começa a ter uma complexidade um pouco maior. Imagine que cortamos uma planária ao meio, as camadas de tecido, elas basicamente se mantêm como 3. A epiderme no embrião se chamava ectoderme. Essa camada do meio muscular no embrião se chamava mesoderme. Essa camada em rosa, que reveste a cavidade digestiva, se chamava no embrião de endoderme. Esse animal, infelicidade, não tem ânus. Ele só tem uma boca, que aqui está representado como essa estrutura que parece uma tromba, a gente chama de probóscide ou faringe. Ela só tem boca, não tem ânus, então o alimento entra por aí e os resíduos têm que sair pela probóscide. O sistema excretor do animal é formado por muitas células-flama. As células-flamas têm cílios que provocam movimentação de líquido intersticial por dentro da célula. É assim que o animal seleciona o que deve ser jogado fora
e o que deve ficar no corpo do animal. No filo dos nemateumintes, nemato significa cilíndrico, euminto significa verme. Podemos chamá-los de nematóides também. Nós temos um grupo aí com muitos animais parasitas, a lombriga, o oxiurus, o necator, o ancilostoma, a filária e muitos outros são animais parasitas de vertebrados, de humanos, tem parasitas também de plantas. A característica mais marcante aqui desse grupo, né, é a presença do que a gente chama de pseudoceloma. Até então, os animais anteriores não tinham essa cavidade cheia de líquido, onde ficavam as vísceras. Nesse animal começa a ter, né? O sistema digestório passa a ser completo. Opa, surgiu o ânus, então o sistema digestório passa a ter boca, tubo digestório e ânus. Então o alimento entra por um lado, é processado no tubo digestório e os resíduos saem por outro. Isso facilita muito na hora do animal se alimentar. Bom, de todos, até agora, o único que é triblástico e pseudocelomado são os nemateumintos. Também podemos dizer que os quinidários eram os únicos diblásticos. E podemos dizer que os poríferos também eram os únicos ablásticos. Então, a ideia de agrupar eles aqui é justamente estabelecer essas comparações que mostram a exceção deles. Os poríferos, por exemplo, até agora são os únicos que apresentavam uma estrutura de sustentação por espículas. Nenhum desses outros vermes apresentava coisa desse tipo. Na figura da direita, vocês podem ver uma lombriga em corte. A gente percebe as camadas de tecido, né, que estariam no embrião. Então, a ectoderme é a camada mais externa, e em vermelho a mesoderme. Depois a gente tem o pseudoceloma e internamente a endoderme. A endoderme está formando o intestino, então o intestino está mergulhado no pseudoceloma. Os canais em H do sistema excretor desse animal filtram o líquido desse celoma. O celoma também, o pseudoceloma também, ele vai servir para distribuir água, nutrientes, gases respiratórios. Então, ele tem múltiplas funções e dá até uma certa sustentação ao corpo do animal. O sistema nervoso é um anel nervoso, é basicamente um tipo de gânglio em forma de anel, né? E a partir desse anel nervoso se estendem então as células nervosas em forma de uma rede pelo corpo do animal. A boca, imagino que deve ser bem interessante beijar essa boca, porque ela tem 3 lábios, né? O tubo digestório, ele já começa a ter uma configuração interessante, mais complexa, com divisão de tarefas de porção a porção. E veja que esse animal, a vida dele é comer e fazer sexo. Olha o tamanho do ovário desta fêmea. Então, basicamente, a vida, né, desses vermes é comer e fazer sexo, produzir ovos em grande quantidade. A cutícula é uma pele protetora que impede que esse animal no intestino seja digerido pelas enzimas digestórias. Obrigado pela atenção e até Filos do Reino Animal, parte 2.